E a gente já começa trazendo grandes destaques para você. O programa Mais Precoce é um projeto de pesquisa da Embrapa que trabalha com tecnologias e estratégias, visando sempre melhorar a produção de novilho precoce no Mato Grosso do Sul, como também em todo o Brasil. A repórter Kylie Rodrigues tem no quadro Tecnologia e Produção informações desse projeto para você. Confira com atenção. O projeto Mais Precoce tem 5 anos. Foi dividido no programa Mais Cria, onde é avaliada uma série de estratégias para melhorar tanto a qualidade como a quantidade de bezerros nascidos. Após serem desmamados, os animais são encaminhados para o projeto de pesquisa Mais Engorda. A parte de eficiência econômica e reprodutiva dos animais também são avaliadas rigorosamente. Para o pesquisador da Embrapa, o programa Mais Precoce eleva a pecuária brasileira. Ele comenta que algumas demandas foram solicitações dos produtores e dos frigoríficos, como rentabilidade, precocidade e acabamento de carcaça dos animais. A gente percebeu que os animais, conseguimos abater animais tanto a pasto, suplementados numa suplementação a pasto, quanto animais confinados e também animais terminados em pasto de safrinha com suplementação, animais próximos aí de 2 anos, né? Tanto Nelore quanto o meio sangue, que é algo que na verdade muitos produtores já fazem. A diferença é que nós viemos trabalhando com estratégias de seleção genética ou trabalhando com animais para DEP, para acabamento de carcaça, então já selecionando esse sêmen lá no momento da inseminação, e isso já teve uma resposta onde animais que foram selecionados para alta DEP de acabamento de carcaça já apresentaram uma maior espessura de gordura no frigorífico. Outras estratégias também foram utilizadas no projeto. Como produção de embriões FIV para a produção de bois de engorda. Então trabalhamos aí com ovários de abatedouro ou de vacas de alto mérito genético, né? Animais de programas de seleção, aspiramos essas vacas, produzimos embriões com sêmen sexado de Angus para produzir bezerros machos e fomos com esses animais até o abate, né? Então estamos finalizando as avaliações econômicas, mas o que a gente viu é que os animais morreram antes dos 2 anos, com pesos próximos aí de 20 arrobas. Foram avaliados aproximadamente 3.000 animais. Além dos experimentos na Embrapa, o projeto foi tocado também em fazendas de criadores parceiros da instituição, na região do Pantanal e do Planalto. O próximo passo é divulgar as informações em uma plataforma digital, que logo estará à disposição dos produtores. O sistema terá uma forma de simular a produção, que poderá ser feita em sistema de cria, recria, engorda, inseminação artificial, com animais cruzados ou Nelore, visando sempre os impactos econômicos da criação. Como a pecuária brasileira é dinâmica, o trabalho da Embrapa não para. A intenção agora é focar em novilhas super precoces da raça Nelore. Já tem algumas propriedades que têm trabalhado com animais com 13, 14 meses entrando em reprodução, mas algumas questões ainda estão em aberto. Muitos produtores reclamam da reconcepção desses animais, né? A parte de perda embrionária que acontece, não são todas as fazendas que conseguem fazer esse trabalho de utilização de novilha super precoce. Então isso provavelmente é uma linha que vai ser atacada e a Embrapa vai tentar responder algumas coisas nesse sentido para aumentar a precocidade não só do macho, mas também da fêmea. A questão de imunocastração, continuar nessa questão de estratégias de melhoramento genético para você aumentar a eficiência da produção de novilho precoce. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Você sabe como escolher o touro certo para o seu rebanho? Em entrevista ao repórter Gustavo D'Angelo, o zootecnista e leiloeiro rural João Henrique Campo explicou tudo o que você precisa saber para acertar no momento da compra de um reprodutor. Acompanhe. Todo mundo sabe que os reprodutores são os maiores responsáveis pelo progresso genético dentro de um rebanho.
Por isso, no momento da escolha de um touro, é importante ficar atento a alguns aspectos. Eu convidei o zootecnista e leiloeiro rural João Henrique Campo para dar algumas dicas para a gente. João, qual o primeiro passo, então, na escolha de um bom reprodutor? Eu creio que o primeiro passo é você ter uma meta muito definida, é você poder saber aonde você quer chegar, quais os resultados que você deseja obter. No segundo passo, é importante que você tenha um conhecimento do que você já tem dentro da sua fazenda, do teu material genético, de como está a sua seleção. Depois disso, é importante você buscar em rebanhos que já tenham aquelas características que, dentro da sua ideia de meta, são complementares ao seu material genético. Então, acho que esses são 3 pilares extremamente importantes na seleção de um reprodutor. João, e o que o produtor deve buscar no indivíduo? Eu acho que esses 3 pilares bem definidos, o resultado que eu quero obter, qual a ferramenta que eu já tenho e onde buscar a ferramenta complementar, nós temos que olhar para um reprodutor e buscar sempre avaliação extremamente positiva para as características que nós buscamos, sem esquecer as demais características, ou seja, é imprescindível que nós busquemos cada vez mais o animal de uma régua de DEPS equilibrada e que tenha correção morfológica. Animais que comecem muito bem com aprumos perfeitos, animais que tenham volume de carcaça, musculatura, boa deposição de gordura, um aparelho reprodutivo funcional. E com tudo isso, então, o produtor consegue ter bons resultados. Sem dúvida nenhuma, você tendo a meta traçada, sabendo o material genético que você tem, sabendo aonde buscar e depois fazendo uma revisão de indivíduo por indivíduo, você maximiza o seu potencial de ganho genético. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E no mundo, a tuberculose é a doença infecto-contagiosa que mais provoca mortes em humanos. O Brasil está entre os 20 países do mundo que mais tem tuberculose na população, sendo a 4ª causa da morte por doença infecciosa e a primeira causa entre os pacientes com AIDS. Em 2017, foram relatados 69.500 casos novos e 4.500 mortes. No Rio Grande do Sul, nesse mesmo ano, foram relatados 4.360 novos casos. Uma das grandes causas da transmissão da tuberculose para humanos é o consumo de carne, leite e de seus derivados contaminados. Por isso, a erradicação da doença começa primeiro nas propriedades rurais. Veja as informações na reportagem. O Rio Grande do Sul é um exemplo na erradicação da brucelose e tuberculose bovina. O trabalho de controle vem trazendo efeitos positivos para o combate destas 2 enfermidades que atingem os rebanhos do estado e causam preocupação entre pecuaristas e autoridades sanitárias. Em uma década, conforme dados do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, o percentual de casos detectados em relação ao número de animais testados vem diminuindo gradativamente. Algumas cooperativas, como o caso da gaúcha CCGL, vêm trabalhando fortemente com programas de erradicação da brucelose e tuberculose bovina. Desde 2016, mais de 90 mil animais de 1.500 fazendas foram incluídos no programa. 400 propriedades receberam o certificado e estão livres das doenças. Sendo o rebanho livre, né, certificado, esse rebanho ele está seguro, né, e também visando a saúde pública, né, a saúde dos produtores e de quem maneja esses animais, né, e principalmente a saúde do rebanho, né. Esse então é o objetivo de certificar as propriedades e ter o certificado e ainda assim o leite livre, né, livre dessas enfermidades, né. Consolidada como uma das principais bacias leiteiras do Rio Grande do Sul, a região noroeste tem feito o dever de casa. O controle sanitário é rigoroso e quem investe na criação vem colhendo os frutos. A família Scheffler, de 15 de novembro, conquistou no ano passado o certificado de propriedade livre de brucelose e tuberculose. É uma certificação que a CCGL fez, encabeçou junto com o Ministério da Agricultura para certificar as propriedades que entregam leite para nós hoje. A família Scheffler foi uma das famílias que começou no projeto, então a família Scheffler hoje está adquirindo ou recebendo seu certificado por eles terem passado por todo o processo de teste em todos os animais,
certificando a propriedade que eles estão livres de brucelose e tuberculose. Certamente isso é um grande ganho para a pecuária leiteira. Com certeza. Hoje a certificação das propriedades, ela, além dela valorizar um pouco mais o seu produto, é uma segurança maior também para o produtor e para seus funcionários, né? Ele está garantindo que seus animais eles estão livres de todos esses males que é a brucelose e tuberculose. Os testes de diagnóstico para a brucelose são realizados exclusivamente em fêmeas, com idade igual ou superior a 24 meses, desde que vacinadas a partir dos 8 meses de idade, e em machos e fêmeas não vacinadas a partir dos 8 meses de idade. Já os testes de diagnóstico de tuberculose abrangem todos os animais com idade igual ou superior a 6 semanas. As propriedades certificadas são obrigadas a repetir os testes anualmente em todos os animais. Hoje já é exigido, né, que para a gente ter essa exportação a gente precisa de certificados livres, né, de rebanhos livres. Então a gente já está em projetos de segregando esse rebanho, né, e também agora com as novas instruções normativas, né, que vão entrar em vigor em junho, a gente tem que focar nisso, né. A CCGL então já tem esse projeto, já tem produtores inclusos, então a gente já está na frente pensando aí no futuro, né, que com certeza o futuro vai exigir com as novas normativas, né, que a gente tenha o rebanho livre ou já está em processo de certificação, né, os rebanhos leiteiros. Com a certificação, os produtores conseguem um preço melhor pelo litro de leite e os consumidores têm acesso a um produto de melhor qualidade, dentro de um padrão sanitário aceito internacionalmente. Somos precursores no Brasil nesse programa. Isso é uma exigência de alguns países e que o Brasil não pode ainda certificar. Então a CCGL está fazendo e isso é mais uma garantia que se dá para o produtor que vai além dos limites da nossa indústria, né? São garantias já nas propriedades e logicamente que a gente faz o acompanhamento de todo o leite que chega aqui na indústria dentro desses rigorosos padrões de garantia de qualidade. No episódio de hoje do Rotas e Vinhos, Rosa Cabral nos conta um pouco da história de um empresário brasileiro que, ao provar um vinho português, gostou tanto que foi conhecer a origem. E sabe o desfecho dessa história? Bom, isso é o que ele vai nos contar. Dizem que quem se encanta pelo mundo do vinho é um caminho sem volta. Aromas, cores, sabores fazem desse universo um verdadeiro encantamento, seja pela beleza das parreiras bordadas, da própria fruta vistosa, da alegria de quem degusta o instante. E foi em uma dessas degustações que o empresário Paulo Álvares se encantou pela bebida, ainda na década de 80, apresentada por um português que propôs a ele negócios na região de São Paulo. E eu era bebedor de chopp e de cerveja. Ele comentou comigo que queria, além do chopp e da cerveja, comercializar o vinho. Falei, mas nesse clima quente? Ele falou, não, tem pratos aqui que combinam bem com os vinhos portugueses. E eram os vinhos verdes, da região do Minho. Iniciou e foi o maior sucesso. E mais de 3 décadas depois, será que o destino dele estava traçado com Portugal? Ora pois, te convido a ficar com a gente nessa conversa que vai nos levar a essa história bem brasileira. Como apreciador, aí eu fui me interessando, lendo e com aquele sonho. Eu falei, um dia eu vou fazer o meu vinho. Aí eu fui para o Uruguai, fui para a Argentina, fui para o Chile, fui para a França, Grécia, Itália, França, mas me apaixonei pelo Douro. Falei, é aqui que eu quero montar alguma coisa. Até que um dia, na casa do meu irmão em São Paulo, ele me ofereceu um vinho
que eu não conhecia, um rótulo diferente, um rótulo português. E eu simplesmente fiquei apaixonado por aquele vinho. Eu não tinha tomado até então um vinho tão bom quanto aquele. Aquilo me chamou a atenção e eu perguntei para o meu irmão, falei, de onde que veio esse vinho? Ele falou, não, um amigo nosso que esteve aqui deixou esse vinho. E era um amigo em comum. Liguei para esse nosso amigo e ele comentou que esse vinho era produzido por um grande amigo dele, que estaria em São Paulo no próximo mês. Falei, bom, então quando ele estiver aqui em São Paulo, você me avisa que eu quero encontrá-lo. Aí marcamos e tivemos a oportunidade de conhecer o produtor. E ficamos amigos. E eu pedi que ele, assim que tivesse alguma coisa lá no Douro, perto da vinícola dele, que eu teria interesse. Passados 60 dias ele me ligou. Falou, Paulo, tem uma quinta aqui que é maravilhosa, eu acho que te atende. Aí eu fui para Portugal, me apaixonei pelo local e hoje nós produzimos tanto o vinho dele quanto o meu na mesma adega, com o mesmo enólogo, que é um dos mais conhecidos hoje do Douro Superior. Então é uma área excelente para a produção de vinho. Então você está seleto, literalmente, ali naquela região. Estou bem de vizinhos. E quando foi que você produziu o primeiro vinho? Então, eu comprei no início de 2014 a quinta, então nós já tivemos a oportunidade de fazer todo o processo do ano todo, tá? Porque o processo, na verdade, inicia em fevereiro com a poda. Depois você faz o desmamoamento, aí tem os cuidados normais até a época da vindima, que é setembro, início de outubro. Então, nós fizemos todo o processo. Então, a primeira produção nossa foi em 2014. A gente tem aqui, ó, esse reserva da Casa Álvares, 2014, né? Muito elegante, um rótulo. E aí tem um significado especial que ele já foi premiado. Sim. O que você pode comentar sobre essa Esse safra? vinho é um 2014, ele é um reserva. Ele chegou no Brasil em junho. E a recomendação que eu tinha do enólogo, que com mais um ano de garrafa, esse vinho ficaria no ponto. Ele chegou em junho. Em julho, ele participou de um evento em São Paulo. É um evento anual. E, para minha surpresa, foi premiado no primeiro lugar. Então, aquilo, para mim, falei, bom, se já está sendo premiado, já pode ir para o mercado, né? Então, imediatamente autorizamos e já está no mercado. Tá certo, então a gente encerra esse bate-papo, ficando por aqui. Até a próxima. Essa semana deve ser realizada uma reunião técnica dos Ministérios da Agricultura e da Economia para definir como vão ficar os financiamentos dos programas Moderfrota e Inovagro, que foram suspensos pelo BNDES. Veja a reportagem de Odacil Canepa. Mês, todos os pedidos de financiamento do Moderfrota, linha de crédito para máquinas e equipamentos agrícolas, e do Inovagro, que custeia nova tecnologia no campo. Em Brasília, essa semana, o assunto foi tema de várias reuniões entre a bancada ruralista e os integrantes da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, a ABIMAQ. A diretoria da ABIMAQ garante que as conversas com o governo estão adiantadas, mas aguarda os resultados. Falamos diversas vezes com a ministra Tereza Cristina, já falamos com o ministro Paulo Guedes, com o próprio presidente Bolsonaro, e o assunto está dentro do governo sendo muito discutido, como arrumar os recursos. Nós tivemos aí agora uma suplementação de 500 milhões de reais, que é dinheiro do Banco do Brasil, que ele vai aplicar a taxa do Moderfrota, 7,5% ao ano. E esse dinheiro ele está reservando justamente para aplicar agora dentro do AgriShow. Nós temos os recursos do Pronaf que ainda existem e que para o AgriShow a gente entende que os recursos dos fundos constitucionais, que é FCO, FNE, FNO,
que são recursos para investimento também, estarão disponíveis. Então, nós entendemos que até a AgriShow não tem problema. O problema todo é pós-AgriShow, é a partir do dia 1º de maio até o dia 1º de julho, quando passa a vigir o novo Plano Safra. Os deputados da bancada ruralista estão em contato com o governo e esperam remanejamento de recursos do orçamento para garantir o programa de financiamento do BNDES. A bancada argumenta que o fim dos recursos pode significar menos crescimento para o Brasil. Nós temos que encontrar, e é isso que estamos fazendo junto com o Ministério da Economia, primeiro que eles façam a leitura correta sobre o que é verdade sobre isso. Não é só o Moderfrota, tem outros setores que também estão sem recurso, mas é preciso saber o seguinte, esse é um setor da economia que cada centavo aplicado gera emprego e renda imediatamente. Então, é preciso certamente colocar este soro na veia, porque senão nós acabaremos tendo mais um trimestre de PIB negativo. Essa discussão vai ser levada para os ministérios da Agricultura e da Economia já na semana que vem. De Brasília, Odacil Canepa.